Vamos lá. Neurociências e comportamento alimentar. Então, quem sou eu? Eu atualmente sou graduando de nutrição, estou no segundo semestre, mas já faz um bom tempo que eu leio e estudo sobre. E eu faço uma formação em neurociências, né? Que a priori não parece ter muito a ver, mas tem. E mais importante, eu sou aleatório. As meninas que me conhecem sabem disso. Mas as coisas no final eu consigo amarrar e juntar tudo. Então, começando pelo começo. Hoje a gente vive na chamada era da informação. E a gente é bombardeado aí com informações, seja no Instagram, no YouTube, qualquer coisa assim, né? Mas uma coisa importante é que a maioria das informações estão erradas. Não necessariamente porque alguém quer te enganar ou mentir para para vocês, mas porque são um exagero ou tem alguma imprecisão, ou, claro, às vezes tem algum interesse errado por trás. Então, o que a gente vai tentar, está escrito informação errada, agora que eu vi, mas tudo bem. O que a gente vai tentar fazer aqui é limpar um pouco dessas informações erradas. Uma coisa importante de pontuar é que a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, tudo que a gente quiser fazer bem feito, o caminho do meio, o caminho do bom senso, ali, do equilíbrio, com certeza que a gente vai conseguir percorrer por mais tempo, né? A gente pode ter alguns caminhos mais rápidos, dar resultados mais extremos, tal, mas regra geral, para a maioria das pessoas, ele não é sustentável. Vai haver exceções, mas eu parto do princípio que se a gente fosse selecionar alguma coisa aqui, a gente já ia estar milionário, né? Tá aqui nessa live. Então, a regra do meio termo funciona muito bem a longo prazo. Mas como que isso funciona? Então, metas presentes e recompensas intrínsecas. A gente colocar uma meta a muito longo prazo, pode ser que no meio do processo a gente desanima, porque a gente não alcançou essa meta ainda. E colocar uma meta para daqui 5 anos, é bom a gente ter esse planejamento aqui 5 anos, mas se a gente só puder ter o prazer da recompensa aqui 5 anos, provavelmente no meio do caminho a gente vai quebrar. Como que a gente corrige isso? Então, para a gente colocar umas outras recompensas menores intrínsecas. Por exemplo, falando no nosso caso aqui de alimentação, vamos pegar alguém que quer emagrecer. A não ser que seja uma pessoa obesa, que consegue perder medidas drásticas, né, em pouco tempo, perder às vezes 20 quilos no mês, 15, no começo, regra geral, a maioria de nós não vai perder isso. Por exemplo, eu tenho um pouco de gordura para perder, mas eu não posso perder 15 quilos, né? Que aí seria muito agressivo para o meu corpo. Então, talvez demore um tempo para a gente começar a ver esse benefício estético que a gente busca, né? Então, como que a gente pode nos manter motivados? Recompensas intrínsecas. Por exemplo, logo no começo de uma mudança de alimentação, você pode começar a notar o seu sono melhor, a sua digestão melhor e o seu humor melhor. Então, não é errado você se guiar pela estética. Inclusive, pessoas que seguiam mais pela estética do que pela saúde, diferente do que a gente pode imaginar, as pessoas que seguiam pela estética se mantêm no processo por mais tempo. Ou seja, e quem fica mais tempo no processo tem mais resultado. Então não é ruim você focar na estética. Ela é funcional, esse tipo de algo. Mas é importante você também pensar em curto prazo coisas subjetivas, como o que eu falei, dormir melhor, tal, que assim você consegue ver, não, o que estou fazendo está dando resultado. E aí, por que sem extremismos? Porque você buscar resultados extremos, talvez você vai se decepcionar por não conseguir, ou você até vai conseguir, mas a um custo da sua saúde muito alto. Eu poderia ficar uma hora só falando sobre o porquê disso, mas como a gente não tem tanto tempo, eu peço que vocês confiem em mim só e acreditar que um caminho não tão radical, a longo prazo, é melhor. Então, vamos. Antes de eu falar sobre o homeostático, mas tem a ver com ele, quero pontuar uma coisa. Emagrecimento não tem como fugir. Você precisa ter um déficit calórico. Você precisa ou comer menos do que você gasta, ou gastar mais do que você está comendo. E o contrário é verdade. Se você quiser ganhar massa, né, muscular, você precisa começar a comer mais, né, do que você está gastando, ou começar a gastar menos. Isso tem a ver com o quê? Com comer homeostático. O nosso corpo, ele quer se manter vivo, ele quer sobreviver. E para isso, ele tem mecanismos que tentam segurar o peso, a massa que ele tem hoje.
Isso está envolvido com o hipotálamo, que é o principal receptor dos sinais internos do ambiente interno que nós temos, e ele vai tentar fazer esse balanço do peso. Então, se você está comendo mais do que o normal, a tendência depois que você pare, e se você começa a comer muito menos, também a tendência do corpo é voltar a acumular juntar mais gordura, alguma coisa para manter-se naquele peso. Quanto mais tempo você fica num peso, melhor seu corpo é em voltar para ele. É por isso que, para quem foi boa parte da vida, talvez, normomorfo, que a gente fala, né, ou tem o peso normal, é mais fácil de se manter no peso, né? E quem oscilou mais, teve efeito sanfona, cada vez fica mais difícil de regular. E como que funciona esse comer homeostático, né? O homeostático tem a ver com quem manter o equilíbrio. A gente tinha isso na aula de biologia. Como que o nosso corpo ele faz isso? Quando a gente come e nosso corpo ele percebe ali que teve bastante fibras, que está saciado, como que é esse perceber a saciedade? O que que fala, ó, encheu o tanque? É um neurotransmissor chamado leptina. Então esse hormônio ele é um sinal, ele, em tese, só seria liberado quando o seu corpo já bateu aquela meta de caloria por refeição. Então você manter a leptina alta vai fazer com que você tenha uma maior saciedade, você manter saciado. E agora vamos dizer que você está muito tempo sem comer, então passou 1 hora, você está sem fome, mas passa 2, passa 3, passa 4. Em algum momento você começa a sentir fome, só que ela não vem de uma vez, ela vai subindo. O que é esse subir? É que o que está subindo aos poucos é a grelina. Ela é o que avisa o nosso corpo que o estoque de energia ali já está indo embora, né? E como que você regula essas duas coisas? Além do comer ou não, é muito interessante a questão do horário. Eu poderia também dar uma aula, né, vocês poderiam ver só sobre o ciclo circadiano, né? Mas vocês podem observar, se vocês comerem todo dia no mesmo horário, você vai ter a fome no mesmo horário. Só que não necessariamente está com pouca energia. A gente aguenta, às vezes, ficar sem comer até 30 dias, numa situação muito, muito extrema, né? Não é o normal, mas a gente consegue. Mas por que a gente tem fome antes? Pelo hábito. E isso é legal, isso é importante. Quando a gente come todo dia no mesmo horário, o nosso corpo ele fica melhor em fazer a digestão. Para resumir muito bem. Mas isso seria tópico para um outro dia. Então a leptina ela vai dar saciedade, a grelina vai dar fome. Se eu resumir muito, muito, muito. Um nutricionista provavelmente ia corrigir várias coisas nessa linha de raciocínio, mas do ponto de vista didático funciona. E o jejum? Porque nós somos membros de uma cultura de origem judaico-cristã e nós aprendemos que a gula é um pecado e uma forma de pagar pelos nossos pecados é jejuando, né? Ficando com o rosto abatido e tudo mais. Então, a gente comete o pecado da gula de sexta, sábado e domingo e a gente quer pagar esse pecado na segunda-feira com o jejum. Será que é a melhor estratégia? Claro, se você teve vamos dizer que você jogou 1.000 calorias a mais no final de semana do que deveria ser, e você faz o jejum durante a segunda-feira, provavelmente você conseguiu queimar, vamos dizer assim, no jejum até mais do que você comeu no final de semana. Porém, é provável que a sua grelina vai estar lá no topo, a sua leptina vai estar lá embaixo. O seu comer vai ser muito impossível e a chance de você comer a coisa certa na hora certa vai ser muito pequena. Então, provavelmente você vai pegar e comer um boi, como a gente fala, né? Talvez comendo uma pizza, um hambúrguer, algum doce, alguma coisa com forma mais ferrenha, você vai pensar, já fiz o jejum mesmo, posso me dar esse direito. Provavelmente ainda, você não vai conseguir comer naquelas poucas horas, naquela única refeição, é mais do que você gastou. Só que o problema desse caminho de comer muito e fazer jejum, e aí come muito de novo, coisa muito... é que você está criando um ambiente perfeito para você criar uma compulsão alimentar. Claro que o jejum ele não é uma estratégia inválida, ele tem o seu lugar, é interessante, eu mesmo faço pontualmente em alguns momentos, mas ele tem que ser trabalhado com muito cuidado e de preferência com um profissional. A gente tem um caminho um pouco mais suave quando a gente quer andar com nossas próprias pernas, vamos dizer assim, se a gente não tem condição de pagar um nutricionista e tal, que é o quê? Se você se manter sempre alimentado, a sua leptina sempre vai estar mais ou menos alta, você sempre vai estar saciado. E aí você não vai ter a grelina, porque a gente tem estudos que mostram como a grelina está extremamente ligada com a área do sistema de recompensa, que a gente vai ver mais para frente,
e nos deixa mais impulsivo. Então a chance de você errar é maior. E a gente quer jogar a favor, não contra. Daí que vem aquela historinha de fazer refeição de 3 horas, né? Por que incluir frutas em todas as refeições? Porque vai ter fibras. Por isso de comer os legumes, porque vai ter fibras. Tudo coisas que nos ajudam a ter mais saciedade. Aí tem várias coisinhas que a gente pode destrinchar disso. A gente pode conversar um pouquinho mais lá na parte das dúvidas. Existe o comer homeostático, que é esse. E agora começa a chegar a parte que eu acho mais legal. O comer hedônico. Hedonia vem de busca pelo prazer. Nós não comemos apenas por fome. A busca pelo prazer é o que nos leva a comer, mesmo depois que a gente já supriu o nosso déficit calórico ali, aquela necessidade que a gente precisava. E um ponto importante é a palatividade. A aula de hoje, na verdade, eu tirei baseada nesse artigo aqui, da Escola de Lisboa de Medicina, sobre recompensa alimentar. Isso aqui, na verdade, é uma revisão, não sistemática, mas é uma revisão de 134 artigos. E dois pesquisadores fizeram uma revisão. Algumas coisas vão ser óbvias, mas o óbvio precisa ser dito de uma forma com um porquê para a gente entender. Então, palatividade. A gente come com 5 sentidos. É igual aquela expressão, escuta o cheiro? A gente vê alguma propaganda e com barulho parece que a gente sente o cheiro da comida, com a visão. Então, como que o nosso cérebro processa as coisas, né? Eu posso até dar um passo para trás e perguntar, o que é o cérebro? E deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Cadê? Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham que é o cérebro. Quem quer falar aí? Quem não quiser falar, pode falar mesmo assim, sem querer. Qual seria a função do cérebro? Alguém dá um palpite aí. Pode ser as meninas, pode ser uma das alunas. Se ninguém levantar, eu vou escolher, hein? Sem pressão. Nesse Vamos caso lá. seria... salvei alguém, né? Se não era eu. Mas assim, seria algo tipo identificar o que seria bom ou ruim? Como um filtro? Algo mais ou menos por aí. A gente fala muito da mente. Deixa eu interromper o compartilhamento, que eu estou num zoom infinito aqui, né? Depois eu volto. A gente fala muito da mente como uma coisa abstrata, uma coisa como se estivesse num outro plano, não físico, que fica um pouco mais, às vezes, complexo de entender. Mas a mente, ela nada mais é do que o fruto do cérebro. A mente não acontece no nosso joelho, no nosso pulmão, ela acontece na nossa cabeça, no nosso cérebro. E aí entra naquela pergunta, o que é o cérebro? Qual é a função dele? A muito grosso modo, e aí também alguns cientistas usando xadrez com seus óculos e aparelho no dente provavelmente ia ficar revoltado agora ouvindo isso, mas uma tipo de pessoa que parece ter uma imagem muito agressiva, então eu vou falar do jeito que eu vou falar. O cérebro, ele é uma máquina de interagir com o ambiente, a muito grosso modo. Que ambiente é esse? Nós temos o ambiente externo, e aí a gente associa muito com os 5 sentidos. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu estou cheirando, né? E o que eu estou sentindo no tato. E o ambiente interno. E como que isso acontece? Nós temos, deixa eu ver aqui onde fica bom de mostrar. Nossa, o cérebro todo a gente considera isso, inclusive o cerebelo, mas o encéfalo mesmo, aqui na base ele vai ter um negocinho chamado amígdala, e um pouquinho mais atrás vai ter o hipotálamo. Tanto a amígdala, tanto o hipotálamo, eles recebem e interpretam informações tanto do ambiente interno, tanto do externo. Porém, o hipotálamo, o tálamo, na verdade, erro meu. O tálamo, ele é mais o ambiente interno e a amígdala é mais o ambiente externo. Então, por exemplo, vocês estão ouvindo a minha voz entra pelo ouvido de vocês, isso vira um sinal elétrico que vai ser processado pelo tálamo, e o tálamo ele vai jogar lá para os córtex, que são as camadas externas do nosso encéfalo. Especialmente o tálamo faz isso, todos os sentidos passam pelo tálamo, menos o olfato, porém, no caso das coisas externas, é mais a amígdala que vai processar isso, certo?
E quando a gente fala da grelina, da leptina e de alguns outros neurotransmissores que a gente vai estudar ainda, aí sim é o tálamo que ele é o grande maestro. E a gente vai ver que tem algumas vias específicas que a gente vê jogando, mas na verdade ele irriga o cérebro todo com essas informações, certo? Então o cérebro é isso, ele está lidando com o ambiente interno e externo. E a gente quer fazer o quê? Então criar um ambiente a favor para o nosso cérebro ele gerar aquele comportamento que a gente julga ser adequado. Então, por exemplo, se a gente quer comer um certo tipo de comida e a gente quer manter um certo nível de saciedade, é interessante que o nosso ambiente ele deixe pistas ambientais que deixem o certo ser o mais fácil, porque a gente tende a fazer o mais fácil por uma questão econômica aí da nossa energia. Então, o que é isso? Talvez no começo, para quem quer fazer dieta, não seja interessante você ter os alimentos proibidos, por assim dizer, dentro de casa. Que aí é uma dificuldade muito comum com gente que trabalha igual a Natália, porque a pessoa ela trabalha com aquilo que talvez ela esteja tentando evitar. E aí a gente pode criar mecanismos para deixar ela um pouco resistente a esse estímulo, mas é uma dificuldade a mais. Então, sempre você conseguir tirar isso, melhor. E o ambiente interno. Então, se a gente manter a saciedade alta, tal, nosso cérebro vai entender que a gente está com o estoque cheio e vai ficar mais fácil da gente fazer o certo. Mas ainda isso não é tudo, porque o comer hedônico e o homeostático, eles se cruzam, um influencia o outro, né? Mas a gente quer deixar sempre a chance a nosso favor. E agora eu vou voltar lá para o slide, que a gente vai começar a casar essas informações. Isso foi na ciência e agora a gente volta para nutrição. Então, vamos lá. Estão vendo aí de novo, né? E alguém responde como estou vendo vocês. Não tá aparecendo, não. Então, vamos, peraí. Agora foi. Agora foi, né? Uhum. Tá, calma aí que tá preto ainda. Só, tipo, vou parecer que você tá compartilhando a tela, mas não apareceu. Então, aí entra isso que a paulatividade, os 5 sentidos, nosso cérebro, ele tá recebendo essas coisas. E nosso dia a dia a gente já consegue perceber que nós temos a tendência de dar mais valor para aquilo que é raro e também aquilo que nos dá a maior recompensa com o mínimo de esforço possível. Por exemplo, se você tem um trabalho, você pode trabalhar metade das horas para ganhar o dobro, você não pensa duas vezes antes de aceitar, porque é menos esforço para o dobro da recompensa. Ou se fosse a mesma recompensa, mas metade do esforço, já valeria a pena. E também se é alguma coisa muito rara, né? Por exemplo, na natureza, onde que você vai encontrar alguma coisa que tem aquela textura, o sabor e o valor energético igual do choquito? Você não acha. Então, para o seu cérebro dele é uma maravilha. Aquela textura, aquela coisa crocante, aonde que você vai achar aquilo? E doce, mas com gordura ao mesmo tempo. Nosso cérebro é uma maravilha. É muita energia com pouco esforço. Talvez para ele ter isso de uma forma natural, ele tem que comer umas 14 pés de uva, 14 pés de uva para ter a mesma quantidade de caloria. Então, para ele é muito interessante aquilo, né? E ele só quer ganhar cada vez mais dinheiro, vamos dizer assim. Ele não sabe que para ele é bom ter um limite. E isso, a gente vai recebendo essas pistas tanto pelo cheiro, por exemplo, aquele cheiro de gordura no papel, no papelão do McDonald's abre o estômago mesmo se a gente já tiver jantado, né? Porque a gente já associa com aquele prazer. E aí entra uma prática muito legal, que é o quê? O Eatfulness, que vem do Mindfulness, só que com o Eat de comer. O que é o Mindfulness? Uma tradução meio grosseira também seria a atenção plena, que é algo que é raro hoje, porque a gente está comendo, pensando em voltar para o trabalho, na próxima refeição, não sei o que e tal, a gente não sente de fato, olha a comida, vê a textura da comida, sente o cheiro da comida e o sabor, né? Dificilmente a gente come longe das telas, né? Ou com tempo, a gente come meio apressado. Mas quando a gente pausa e foca no presente momento, a nossa ansiedade diminui, a gente tem um melhor controle comportamental, né, um controle inibitório, que aí tem também partes específicas do cérebro, como aqui no córtex pré-frontal, o dorso medial, o dorso lateral, né, tudo isso que faz o ventro medial, né, que faz controle das emoções, tudo isso é melhorado com a atenção plena, e aplicar isso na comida é uma coisa genial,
Isso tem ajudado muito em transtornos de alimentares, né? Ela sentar e ela refazer a relação dela com a comida, né? De uma forma mais saudável, né? Mais livre, mais leve, né? E você vai estar trabalhando esses sentidos. E aí a gente entra naquilo do choquito, que é o quê? A gordura e o açúcar. Bendita a gordura e o açúcar. Por que que nós gostamos tanto de gordura e de açúcar? Justamente porque é isso, é muita recompensa com pouco esforço, né, em pouco tempo. Imagina se a gente vivesse num ambiente mais natural, nós não temos comida hipercalóricas, vamos dizer assim, né, com muita caloria disponível, geralmente. Você vai ter algumas frutinhas, algumas coisas meio secas, talvez algumas raízes, né, uma batata, tal. Então, você não vai conseguir comer tanto, né? Se não tiver o óleo, a fritura, tudo aquilo mais, né? O carboidrato e a proteína, tem só 1 grama, tem só 4 calorias. Mas quando você cai, por exemplo, na gordura, são 9 calorias, mais que o dobro, né? Aonde você vai ter gordura no meio natural? Você tem alguns alimentos, como abacate e tal, mas a regra geral seria o quê? Nas carnes, né? Mas vamos pegar os animais que de fato caçam para ter acesso à carne. O leão, ele é bem sucedido em apenas 20% das caçadas dele, ou seja, praticamente ele come só uma vez por semana. Então ele fica 5, 6 dias em jejum caçando, só que sem ter reabastecer o estoque, então ele gasta muita energia e aí quando ele come bem. Só que se for ver, ele fica no balanço energético positivo. Geralmente o ambiente, o leão na natureza, você vai ver ele meio até musculoso, né? Não é o nosso caso. Hoje a gente tem muito acesso a essas comidas com muito menos gasto energético, né? Mas o nosso cérebro foi feito para valorizar isso, né? Inclusive, esse artigo aqui que eu mostrei mostra que bebês, eles preferem uma solução ali que tenha a gordura ou açúcar. Mesmo se você conseguir tirar o sabor, você consegue tirar o sabor da gordura na água, mas ele vai querer a água. Se as duas estiver sem sabor, ele prefere a que tem a gordura, ou prefere a que tem açúcar. E interessante que a gordura em si não é um sabor, mas nosso cérebro desenvolveu mecanismos, provavelmente pelas áreas da língua que processam ali a gordura, para identificar onde tem. E aí ele procura mais isso, né? E aí ele mexe com esse carinha aqui, ó, sistema de recompensa. Fazendo uma aula muito rápida também, a gente tem aqui nessa parte, né, mais ou menos laranja aqui, isso aqui a gente chama de via mesolímbica, né? O sistema límbico é o nome antigo que a gente dava para o sistema das emoções, hoje a gente já não usa tanto o nome límbico, né? Mas a gente tem aqui na VTM, a área tegmentar medial, né? Que é em inglês aqui. Aqui a gente tem algo que vai estar liberando um neurotransmissor chamado dopamina. Provavelmente agora você já ouviu falar disso, que também é na moda. Ele não é um hormônio, é um neurotransmissor e não é do prazer, ele é da motivação. Então você está sentado no sofá, você está com sede, igual eu tô agora. Mas eu tô com sede e eu não tomei água. Essa sede tem que ir acumulando, 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 até que chega a hora que eu digo chega e vou lá e tomo. O que mudou nesse momento que eu tomei para o momento anterior que eu também estava com sede, mas eu não estava tomando? Minha motivação de fazer o esforço de pegar a água. Conforme a necessidade vai aumentando, a minha dopamina vai juntando e quando chega num certo ponto, o seu cérebro liga e fala, vai. Então, um apelido da dopamina é o neurotransmissor go, ou né, de ir, de vai, é um comando de agora já deu, né? E é mais ou menos o que acontece com a fome, ela vai acumulando, acumulando, até que chegar a hora que o leão fala assim, beleza, tem que caçar, né? E vou fazer esse esforço. Ou você vai fazer o tremendo esforço de levantar e ir na geladeira pegar a barra de chocolate. Então, é a dopamina que ela faz isso. Ela tá ligada 24 horas. É mais um chuveirinho de ponta cabeça, assim, ó. Então, se te mantém em atividade na maior parte do dia. De manhã, você espera que ela seja um pouquinho mais forte para você ter motivação para levantar. E à noite, você quer que ela vá diminuindo até ficar bem perto do basal, só naquele mínimo. Porque você não quer ficar motivado fora, você quer ficar mais relaxado e não quer ficar motivado, você quer dormir. Motivado a não fazer nada, né? E a comida mexe com isso, especialmente a gordura. Então, por aquela escassez no passado de alimentos, né,
né, de disponibilidade calórica, vamos dizer assim, já que a gente tem que procurar comida e não é sempre que a gente acha, quando achar tem que valer a pena, né? Então, a gente pega, por exemplo, existem ainda hoje tribos na África que eles precisam caçar durante 8 horas para pegar um antílope para alimentar a tribo. E isso nos ensina duas coisas. Primeiro, que o ser humano foi feito para andar. Por quê? O animal bípede, ou seja, o ser humano, ele é o que mais consegue andar, embora ele anda mais devagar, corre mais devagar. Como que é essa caçada? Os caçadores vão andando em grupo durante 4 horas. Porque eles estão andando, na hora que chegar perto do antílope, dá uma carreira, cansa e para. E aí o homem vem vindo, vem vindo, vem vindo. Aí ele vai dar mais uma carreira e para. E o homem vem, vai indo, vai indo. Então ele vai de pouquinho em pouquinho. Como o homem mais devagar, ele consegue descansar. Só que chega uma hora, depois de 4 horas, que o grupo para e só sai um corredor. Aí ele começa a correr mesmo. E o antílope continua correndo mais rápido, parando e tal. Só que chega uma hora que o antílope para descansar e não volta mais. Ele se exauriu. E o homem continua conseguindo andar até que chega a hora e ele captura o animal. Então, isso dá mais ou menos, se eu não me engano, 100 quilômetros no dia, ser caçado, 80, uma coisa assim. Então, a gente pode andar bem mais do que a gente anda. Por isso que a gente tem mais dificuldade de manter o peso hoje, porque a gente gasta bem menos caloria. E pensa como que é o sistema de recompensa dessa pessoa. Ele precisou correr e andar durante 8 horas para fazer uma refeição. Quer dizer, algumas refeições, porque, né, tem bastante carne, né? Mas então, para ele, o nível de percepção de esforço dele é baixo. Ele se contenta com pouco. E esse é o ponto. Ele até tem um disparo maior de dopamina, só que essa dopamina está atrelada com 8 horas de caçada. E aí ele come e ela se dilui. Então ele não fica deprimido depois, ele fica. Tem um picozinho ali, mas ele se mantém mais ou menos sempre satisfeito. Agora imagine que você pega essa pessoa e aí ela vem para cá e descobre o McDonald's, o iFood, que ela não precisa sair de casa. Ela pode pedir uma pizza a cada sei lá, em 1 hora, chega. A primeira vez que ele comer, a cabeça dele vai estourar rojão, vai ser um milagre e tal, não sei o que. Na segunda também, na terceira, até que chega a hora que ele fica igual a gente, que reclama quando o cara atrasa 5 minutos no motoboy. A gente não precisa nem levantar do sofá para ir buscar a pizza, a gente está esperando em casa, a gente reclama se atrasa. E o cara que tinha que caçar durante 8 horas também vai reclamar, porque o nosso cérebro, esse carinha aqui, ó, quanto mais ele dispara a dopamina, então você tem o basal. E aí, quando tem uma coisa mais forte, tipo, sei lá, um doce, um choquito, uma pizza, ele dá um mais forte. Só que ele está aqui nesse nível aqui, vamos dizer. Quando tinha uma recompensa na natureza, vinha aqui, ó. Então ele ia aqui, voltava um pouquinho para baixo e ficava na mesma linha. Agora ele vem aqui no teto. E quando ele cai, ele não para onde ele estava, ele fica mais baixo. Só que o que é o normal? Ele está aqui, vai lá em cima, cai e volta. Só que ele está aqui. Aí está meio triste, vai lá comer de novo, joga de novo. E vai caindo cada vez mais. O seu basal daqui a pouco não está aqui, está aqui embaixo. Ou seja, o seu normal não é mais o normal, o seu normal é deprimido. Então você quer cada vez mais aquele estímulo. Então, e aí você começa a criar a compulsão alimentar. Por isso que brincar com jejum é um jogo delicado. Né? Você vai do céu ao inferno. Então, o que acontece? Então, você joga dopamina aqui nessa área, especialmente no núcleo accumbens, que ele calcula o valor das coisas. Então, o que dá disparo muito alto de dopamina, ele entende como valoroso, se é disparo rápido, especialmente, né? Aí, aqui, teria um monte de correção que algum neurocientista faria, porque não é só no núcleo accumbens, ele pega o dorso estriatal, a área negra, né? Um monte de coisa, né? Mas dá para a gente começar por aqui. E é legal, ou não, que lembra que nossa amígdala, ela capta sinais externos, só que a amígdala também é mais ou menos uma área aqui, ó, essa bolotinha aqui, mais ou menos por aqui. É a parte que lida com medo e ansiedade. A parte que gerencia as informações externas lida com medo e ansiedade. E essa mesma parte que lida com medo e ansiedade, quando ela está mais ativa, ela desliga esse carinha aqui, ó, que é o córtex pré-frontal, que é o cara que deixa você mais racional. Ou seja, o medo, a ansiedade deixa você menos racional. E ela liga essa bolotinha aqui, é chamada pituitária. Já não tem mais esse nome, não lembro o nome novo, mas é mais ou menos assim, a amígdala. Ela vai ligar o o hipotálamo, que gere a parte endócrina, ou seja, os hormônios,
que liga a pituitária, que vai descer lá para baixo no rim, ligar a adrenal. A adrenal é de A de rim, ou seja, acima do rim. E daí que vem a adrenalina. Por quê? A adrenal libera o cortisol, que quando chega no cérebro de novo, vira adrenalina. Ou seja, o medo desliga o seu córtex, te deixa menos racional, te deixa mais impulsivo, te deixa agitado, estressado, que a longo prazo tem um monte de malefício. Não é só... A curto prazo às vezes é bom, mas se for demais faz mal. E a gordura está brincando com tudo isso aqui. E eu estou resumindo muito bem, mas ainda sei que é meio complexo. A gordura mexe com tudo isso daqui. Só que no ambiente normal, uma pessoa que está normal, está todo dia, isso funciona normal. Tem a gordura, tem uma saciedade, tem um prazer, mas o cara vai comer só o que precisa. O problema é que quando a pessoa tem um sobrepeso, isso daí vai bagunçando. Então vamos sair um pouco da parte teórica, nerd, e vamos deixar um pouco mais didático. Esses pesquisadores dividiram aqui a dopamina, o sistema de recompensa, perdão, em 3 coisas: wanting, liking e learning. O wanting é o quê? O desejo de buscar. Eu estou com fome, eu vou cruzar o rio para pegar a maçã do outro lado do rio. Quando você vai lá e come a maçãzinha, você tem um prazer, você gostou. Então você teve o desejo e a recompensa, certo? E aí você aprendeu que quando você está ansioso por causa da fome e você come, a sua ansiedade vai embora. Olha que beleza, estou com fome. Aí eu fui, cruzar o rio, comi, tive um prazer, comi a maçã, a docinha, e aí eu aprendi que isso tira a minha ansiedade. Eles conseguiram replicar isso em laboratório com o macaquinho. Eles ensinaram o macaquinho a apertar o botão, e se ele apertava, sei lá, umas 10 vezes, ele recebia um suquinho de laranja. E ele associou o esforço de apertar com o prazer do suquinho, que é gostoso. E aí eles conseguem perceber que a dopamina dele estava normal, com esforço, e aí na hora que eu tomo um suquinho, dá um pico de dopamina. Isso vai fazer com que ele repita o processo. Só que acontece quando faz 1, 2, 3. A dopamina já não é mais liberada na hora que toma um suquinho. Ela é liberada um pouquinho antes de receber o suquinho, quando uma luz acende. Um pouquinho antes, quando ele começa a fazer o esforço. Até que uma hora que ele está viciado, não em tomar suquinho, mas em buscar o suquinho, fazer o esforço e apertar o botão. Só que se a dopamina dá o pico na hora que está apertando o botão, na hora que chega o suquinho, ela já não dá um pico. Então ele já não sente tanto prazer, ele fica até meio frustrado. Eu escrevi errado aqui de novo, benção. Frustração, tá errado. Ele fica frustrado, né? E aí isso é perigoso, mas isso só acontece quando você repete muitas vezes. Agora, se você fizesse uma vez por semana, até ele viciar, o negócio já voltou ao normal. Vocês entendem isso? Ele fica mais suavizado. Agora, quando é muitas vezes, você vai criando um vício, né? Só que acontece, se eu aprendi que o comer tira a minha ansiedade, só que eu repito isso muitas vezes a ponto de eu não ter mais o prazer em comer, mas só o prazer em buscar a comida, o que acontece? E você consegue observar isso no laboratório, quem tem sobrepeso ou quem é obeso. A pessoa ela vai ter o ante muito maior do que as pessoas normais, você vai ter um desejo muito maior, só que o liking dela, o prazer dela vai ser menor. Então é uma pessoa que ela quer mais, só que ela se contenta menos. E geralmente é uma pessoa que ela vai ser mais ansiosa, porque o sobrepeso ativa mais o sistema mesolímbico, então ela vai ser mais ansiosa e ela aprendeu que comer também tira a ansiedade. Olha que ciclo infernal. A pessoa está viciada em comer e ela fica ansiosa, faz ela querer comer mais. E o que acontece? Ela já não tem mais o prazer, aquela coisa gostosa de compartilhar uma refeição diferente com os amigos, sentir aquele cheiro de uma pizza lá com manjericão e aquela coisa quente, a casquinha durinha. Não, ela queria uma anedonia. Anedonia. Ela teve tanto prazer que agora ela não sente mais prazer. Eu sei que é muita informação, eu falei, às vezes eu falo meio rápido, mas se vocês pegarem tudo isso, não parece com outro vício? Já ouviram falar de overdose? Acontece especialmente com a cocaína, com crack. Por quê? Você come um chocolate, a sua dopamina sobe 50%. Você faz sexo, ela sobe 100%. Você fuma um cigarro, ela sobe 120%. Você usa cocaína, ela sobe 200%. Você usa anfetaminas, como crack e outras drogas, ela sobe 1000%. Por isso, o cara, quando usa crack, ele fica 3 dias sem comer, sem tomar água, porque todos os outros prazeres parecem muito pequenos perto do prazer da droga. Só que acontece, no começo ele tá bem e a droga deixa ele melhor. E ele volta, fica um pouquinho triste, mas depois volta. Só que aí ele usa de novo, e aí o nível de satisfação dele começa a descer.
Então, daqui a pouco ele está usando a droga não para ficar melhor, ele está usando a droga para ficar normal. Só que se o normal é só com a droga, quando passa o efeito, cai ainda mais, e o cara fica deprimido, e aí ele usa mais. Tanto que chega num ponto que a carga que ele tem que usar para ficar só normal é uma que o coração não aguenta e a pessoa morre. O alimento tem o mesmo efeito? Não tem. Falar que o açúcar é igual a cocaína é um exagero. Atinge as mesmas áreas, mas vai por mim, é um exagero. Você não vê ninguém roubando carro por causa de açúcar. Mas a gente fica diferente. É o mesmo sistema, é o mesmo funcionamento do vício, porque para o cérebro, vício é tudo igual, hábito e vício é a mesma coisa, só que tem graus diferentes. Mas é com esse carinha aqui que a gente está brincando. E o cara que ele está anedônico, é mais fácil de desenvolver outros vícios também, né? Tem gente que planeja a morte com a comida. E chega nesse ponto extremo que a pessoa fala assim, não, eu sei que eu vou morrer se continuar comendo, mas eu vou comer até morrer porque eu gosto de comer. Mas isso já não é mais gostar, é um vício, né? Ou a pessoa não morre comendo, mas ela fica mais suscetível a se envolver com álcool, outras coisas. Eu sei que isso aqui vai gerar muita dúvida e aí eu vou tentar limpar aos poucos, no final. Então, mas vamos recapitular aqui. Então, o comer, ele é muito estimulante para o cérebro, que mexe com todos os sentidos. Tentar comer com eatfulness, né, em silêncio, só com uma pessoa, sendo com a família, prestando atenção, tal, tira um pouco essa ansiedade. Você tomar cuidado com o açúcar e a gordura, por entender que ela é muito estimulante para o cérebro, a gente tem a tendência de gostar mais do que deveria, porque hoje existe mais do que o normal, vai fazer você tirar um pouquinho o pé com essas duas coisas, não é proibido. É importante, tem sua função. O açúcar até ajuda, por exemplo, na recuperação de lesão muscular. Ele é só um carboidrato, igual o arroz e tal. Não é inimigo, mas é usar com cautela. E aí depois a gente entra na parte das estratégias. Entender como a gente tem o sistema de recompensa, a gente fica viciado naquilo que a gente vê uma recompensa, então você fica viciado em comer gordura, açúcar, o seu corpo entende que é um estoque de energia bom, e você também entende que é uma fonte de prazer, mas você pode ficar bagunçado porque é um prazer rápido. Porém, se você muda isso para uma coisa produtiva, como correr, estudar, essas recompensas a longo prazo, você vai ser mais produtivo, óbvio, né? E mais saudável, porque é uma coisa mais suave. Lembra do caminho do meio? Não precisa ficar sem, mas você não quer o exagero. E aí, agora vamos começar a entender, pegar o emagrecimento em si. Eu não sou profissional de educação física, eu vou só pontuar o que acontece no exercício. Eu estou apontando aqui, você não está vendo que eu estou apontando, vou usar o mouse. Resistência ou musculação, corrida, bike ou musculação. Então vamos lá. Mais ou menos é o seguinte, se você, a cada quilômetro que você corre, você perde o que seria proporcional ao seu peso. Então se você pesa 80 quilos e corre 1 quilômetro, você gastou umas 80 calorias, certo? Isso é menos que você gastaria se você adicionasse 1 quilo de músculo, né? Se eu não me engano, posso estar errado, mas é algo perto de 30 calorias por músculo, por quilo que você adiciona. Então compensa mais correr. E isso tem várias ressalvas e não é só correr mais, eu vou casar no final. Agora, tem gente que tem aquela gordura da barriga durinha, que é a gordura visceral. E tem gente que é aquela falso magro, que ele tem até, a menina às vezes até acinturada, mas tem aquela pele meio fofinha, o tríceps meio gordinho. O que acontece? Essa é a gordura subcutânea. Qual que é mais perigosa? A visceral. Qual que é mais difícil de perder? As duas depende da estratégia. A subcutânea ela é mais estética, mas ela não apresenta tanto risco à saúde. O que é a visceral? Na barriga, isso aqui ó, são as células de gordura. Conforme elas vão crescendo, ó, essa aqui ela vai crescer para todos os lados. Essa aqui também. Elas vão se apertando cada vez mais. E essas aqui, ó, elas estão começando a ficar sufocadas. Essas coisinhas vermelhas aqui, ó, é o seu vaso sanguíneo. Conforme elas vão crescendo e apertando o vaso sanguíneo, essa daqui para de ser alimentada, o sangue não chega com os nutrientes e ela vai morrendo e ela vai criando isso aqui, ó, que a gente fala que é estrutura tipo coroa, né? Crown-like structure. Eu falei errado, mas antes. E aqui vai formar essa estrutura que a gente chama de inflamação ou macrófagos. Né? E aí tem esse monte de coisa que eu não lembro o que é, mas eu tenho anotado, vocês não precisam saber, mas isso tudo leva o quê? A inflamação. É normal estar inflamado, tá? Inflamação, ela pode ser boa, se você não tiver inflamação, você não tem hipertrofia e tal, mas você não quer uma inflamação exagerada. Por quê? Quanto mais inflamado está essa estrutura aqui, mais difícil você perder gordura. Quanto mais gordura você tem, mais difícil você ficar desinflamado.
Como que você corrige, nesse caso aqui, da gordura visceral com essa irrigação aqui do sangue? O treino de HIIT, ou seja, de flutuação flutuante, ou seja, você corre um pouco, anda um pouco, corre um pouco, anda um pouco, ou corre muito intenso, corre moderado, corre intenso, corre moderado. Ele obriga, ele puxa mais os vasos sanguíneos aqui, ele fortalece, então ele diminui um pouco essa restrição e ele mobiliza mais essas gorduras, ele usa mais essa gordura visceral. Então, para aquela pessoa que tem, sabe, igual o homem geralmente tem, que às vezes o cara nem é tão gordo, tem braço, perna mais fina, mas tem aquela barrigona dura, o HIIT talvez seja mais interessante baseado no que esses estudos apontam até hoje. Pode ser que mude com o tempo. E agora, para quem tem mais a gordura subcutânea, e aí talvez seja interessante, então, o esporte de endurance, então maratoninhas, coisas mais de longa duração, que vai mobilizar mais essa gordura, né, subcutânea, que é menos perigosa também. Só que aí tem uma questão. Beleza, talvez então o exercício de resistência seja melhor, se a minha gordura é só aquela subcutânea, então a longa duração talvez seja melhor. Então eu não vou fazer musculação? Negativo, você vai fazer. Por quê? Regrinha 70-30. O seu peso, você deseja que 70% dele seja sustentado pelo seu músculo e só 30% pela sua articulação. Ou seja, você tem que ter músculo pra caramba, porque é o suficiente para ele carregar quase todo o seu peso. Se ele segurar até mais 70%, melhor. O 70% é o mínimo. Você quer que a sua articulação tenha um mínimo de sobrecarga em cima dela. Só que quando você corre, você está jogando muita sobrecarga aqui. Como é que então você corrige isso? Botando músculo. Então, o que você faz? Os dois. E aí você vai conversar com o seu profissional da educação física, seu personal, alguém, professor da academia, para te orientar nisso. Se precisarem, eu tenho que indicar. E isso leva ao segundo ponto. Aqui, quando você está mais ou menos saudável e isso começa a criar muita inflamação, você muda o tipo de gordura que você tem. Você tem mais a gordura marrom. Aliás, você tem mais a gordura branca, erro meu. Branca. É a gordura mais perigosa, mais danosa, que você acumula mais, fica, né, mais gordinho. Conforme você vai mobilizando ela com atividade física, com corrida, bicicleta, musculação, seja o que for. Aliás, só voltando um pouco, se você quiser fazer só musculação é melhor, porque você consegue também queimar gordura, mas você também cria músculo. Se puder fazer os dois, melhor ainda. Quando você começa a fazer atividade física, você faz um amarronzamento, tá vendo aqui, ó? Adipose browning, amarrosamento das células de gordura. Você muda o perfil da sua célula de gordura. Você ainda talvez tenha a mesma quantidade, só que você mudou o perfil. Tá vendo? Isso aqui, provavelmente, se eu não me engano, é mitocôndria, ou seja, ela vai fazer mais respiração celular. Você vai ficar mais fácil de queimar elas. E essa parte é totalmente nerd, não é tão importante, mas o ponto é, fazer atividade física ajuda a queimar a gordura. Está aumentando seu gasto calórico e também está mobilizando aquelas células a gastar energia. Fechando isso daqui, o que é importante? O seu bem-estar. Você olhar no espelho, você gostar do que você está vendo, você dormir bem, conseguir dormir, acordar revigorado, né, pleno, vamos dizer assim, e você ter prazer. Por que prazer? Esse mesmo estudo fez uma coisa muito, muito legal. Eles conseguiram, como explicar isso de uma forma digerível. A dopamina sai do neurônio A para o neurônio B. Só que ela não entra certinho, ela fica boiando um pouquinho aqui até entrar. Nem todas entram, algumas ficam boiando. E eventualmente vai entrar. Mas para ela não ficar boiando aqui, tem uma célulazinha chamada mouse, que ela vai pegar e jogar de volta essa dopamina para o seu ponto de origem. Eles pegaram deram um remédio que ele exclui essa célulazinha mouse, essa enzima mouse, que faz a recaptação da dopamina, ou seja, a dopamina continua boiando aqui, então a chance dela entrar é maior. A grosso modo, o que esse remédio faz, então, ele aumenta a dopamina disponível, a pessoa fica com mais dopamina. O que aconteceu? Eles fizeram um estudo do jeito que o estudo tem que ser. Randomizado, várias pessoas diferentes, várias idades diferentes, e ensaio cego, ou seja, tinha um grupo controle, ou seja, ele tomava placebo, ele não sabia o que ele estava tomando, e ele não sabia que grupo que ele estava, ele não sabia que era do grupo placebo. Então, um tomava um remédio que não tinha efeito nenhum, não era remédio, era só uma cápsula, o outro tomava esse remédio que aumenta a dopamina de nível moderado, e outro tomava no nível mais intenso. E aí, olha que estudo legal, gente. Qual que era a segunda parte? Você ia para uma sala cheia de pizza, e você podia comer pizza à vontade, né? Que coisa ruim que essa cobaia nessas horas, né? O que eles perceberam?
que o grupo que tomou esse remédio que aumenta a dopamina em nível moderado, comeu 26% a menos do que o grupo placebo, que não estava com a dopamina aumentada. E o que tomou no nível intenso, comeu 34% a menos do que o grupo placebo. Ou seja, esse aumento da dopamina, que causa bem-estar, essa motivação, faz você comer menos. Justamente porque ela regula aquela área da recompensa alimentar lá, do sistema límbico, do sistema de recompensa. Então, você ter um bem-estar ajuda isso. Então, se você viu que corrida faz muito bem, a musculação ajuda, mas não dá, você não gosta, você gosta de tênis, vai lá e faz tênis. Porque tipo assim, a corrida queima um pouco mais do que a musculação, mas isso é coisa sutil. O mais importante é que você faça atividade física, porque além de você estar gastando energia pelo movimento, ela vai liberar dopamina, serotonina, um monte de coisa vai fazer você se sentir bem. E quanto mais fica a sua vida, menos você vai se apegar a esses pequenos prazeres. Outro estudo bem legal, feito com chimpanzés. Os chimpanzés eles funcionam por hierarquia, então você vai ter o alfa, vai ter o número 2, 1, 2, até o 5, por exemplo. E isso não é muito ético, hoje talvez esse estudo não vai ser aprovado, mas o que eles fizeram? Eles deixaram disponível para os chimpanzés usar cocaína. O que eles perceberam? Todos usaram, só que o macho alfa, ele dormia onde era coberto, não tomava chuva, ele tinha acesso às fêmeas, ele era o primeiro a comer, ninguém batia nele, ele fazia o que ele queria, tinha uma vida rica, uma vida cheia de prazeres. Então o consumo de cocaína dele foi baixinho. Agora, o quinto colocado, coitado, ele é o último a comer, ele quase não tem parceira sexual, ele dorme na chuva, ele apanha dos outros, apanha de todo mundo, a vida dele ele é um lascado. Adivinha? Ele é o que mais usa cocaína. Então, o que você quer fazer? Você quer ter uma vida mais rica de pequenos prazeres. Então, poder ter um jantar com sua família, fazer o esporte que você gosta, trabalhar, ter acesso ao ar livre, com a natureza. Tem vários estudos que mostram como isso melhora nosso perfil dopaminérgico, deixa tudo regulado. E, magicamente, tudo isso, de certa forma, vai fazer você não comer menos, mas comer melhor, comer de uma forma mais saudável, menos em busca de prazer, porque você já tem uma quantidade de prazer bem razoável. E aí você cai nesse cara aqui, que é o 5-HT, que ele é uma coisa que você tem o triptofano, que vira o 5-HT, que vira o 5-HTP, e vira o 5-HT, que é o que? A serotonina. É o hormônio, o neurotransmissor da saciedade, do bem-estar. É quando você quer estar tranquilo, você sente que não precisa de nada, a geladeira está cheia, a conta está paga, as crianças já tomaram banho, estão deitadas na cama, as coisas para amanhã, tudo, você pode dormir em paz, você não está precisando de nada. É isso que a gente quer buscar, especialmente no final do dia, para a gente dormir bem. E como que a gente faz isso? Com bem-estar. E então a gente falou de comida, falou mal da gordura, falou mal do açúcar e a refeição livre. Gente, não tem comida proibida, tá? Só que, especialmente no começo do tratamento, é interessante talvez durante uns 6 meses a pessoa tentar limpar o sistema de recompensa. Pô, a dopamina tá lá em cima e a pessoa fica lá embaixo, fica mal, aí come mais, tal, tá dando uma bagunça. Como você faz isso? Jejum? Não. Só faz o normal. O que tem que comer? Tem que comer tantas frutas por dia? Tanto de proteína? Faz só o normal. Não vai nem tentar, às vezes, perder peso. Só fazer o que deveria estar sendo feito para a sua idade, para o seu peso. E isso vai limpar o seu sistema. Vai ficar reguladinho. Então, o seu desejo vai ficar cada vez menor. Eu vou até compartilhar um outro slide de uma plataforma. Depois eu vou falar mais para vocês se dá certo. Deixa eu ver se a Laura está falando que eu estou falando não está certo. Que é desse carinha aqui, ó. Comer doces, né? Os doces é, às vezes, o vilão da história. Isso aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esses slides aí vai ser um bônus. Mas eu quero mostrar essa parte aqui, ó. Depois vocês podem ler com calma. Isso aqui. Você está acostumado a comer uma coisa com uma recompensa muito forte, sei lá, um milkshake, sei lá, aquela cebola do Outback, alguma coisa muito forte. Primeira vez que você come, você fica muito mal. Aquele docinho depois do almoço sente muita falta. Ó, a sua alegria, eu sou dopamina lá para baixo. Aí passa uma semana, passa duas e meia já está quase normal, 3 está normalizando, vai subindo. Ou seja, não está tudo perdido. Não é porque viciou, vamos dizer assim, não que vocês sejam viciados, né? Mas não é porque ficou muito viciado nisso que não tem esperança. Você pode ir voltando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é bonito de ver no seu cérebro. Você vê umas mudanças tudo coloridas lá nas imagens de raio-x, de ultrassom, enfim.
Você quer fazer isso daqui, ó. Então, você pode comer o que você quiser. E você não tem que comer o que você merece. Não, se eu quero comer, eu vou comer. Eu tô fazendo dieta, só que para você criar essa maturidade é muito difícil. O que seria ideal? Pô, eu tô com muita vontade de tomar um milkshake, fui lá e tomei no almoço. O que a gente vai fazer? Aí a gente sofre a síndrome de Jaque. Já que eu ferrei aqui a dieta, eu vou comer errado o resto do dia. Não é isso. Você errou aqui, na próxima refeição já faz certo de novo. Aquele errinho vai ficar diluído. Você vai ter aquele prazer, não vai ter um malefício, né? Só que vai demorar, porque você está aqui ainda. A sua grelina está lá em cima, a sua dopamina está lá embaixo, você está impulsivo, você está estressado, não sei o que, não dormiu direito. A chance de você errar a mão vai ser muito grande. Então vamos primeiro limpar e na hora que chegar aqui sem a comida, que isso aqui, ó, está nesse nível com a comida. Aqui é sem. Na hora que você estiver naturalmente bem, a gente começa então a conseguir brincar com isso. E como que a gente regula isso? Pô, vamos jogar a fibra lá em cima, a fibra não aumenta a leptina, a saciedade, então vamos deixar sempre alto. Então mesmo quando você comer uma coisa diferente, você vai comer menos. Que entra no segundo ponto, comer antes de sair para comer. Não imediatamente, mas vai numa pizzaria, faz uma janta, uma coisa mais complexa, umas 2 horas antes, porque nossa ciência assim, não, já que eu vou comer muito lá, eu vou ficar sem comer para ingerir menos caloria. Cara, você vai conseguir ingerir mais caloria em uma refeição mais do que seria em 2, 3. É impressionante esse dom. Então, como você faz? Come antes, come uma salada, come fruta, faz uma coisa completa para. Olha, não é que minha hora está estourando? Enfim, a coisa completa para estar mais saciado. E aí entra naquele ponto do sistema de recompensa do obeso, ou quem tem sobrepeso, está bagunçado, né? A gente precisa tomar cuidado. Você vai poder comer, fazer refeição livre, mas não no começo. Vamos tentar limpar isso. Vamos ter prazer, sim, só que da onde? Aqui, ó, de outros lugares. Não precisa ser o prazer, aquela vontade, não precisa ser do chocolate. Pode ser uma atividade física, pode ver um filme, pode ser de ler um livro, jogar um videogame. Vamos trabalhar isso daí, certo? Agora eu joguei um monte de informações para vocês. Você pensa, nossa, então tem um monte de informação falsa, eu tenho que entender de neurociência, do cérebro, não sei o que é isso. Você deve estar quase vomitando. O que você precisa saber de fato? Você precisa saber tudo isso? Você precisa fazer nutrição, tal? Não. Terceiriza. Você pode terceirizar, né? Igual vocês começaram a buscar uma melhora da saúde emocional, vocês procuraram a Laura, né? A Bárbara, e é isso, vão terceirizar. Só que aí agora a gente está tendo quase uma revolução na área de todos os profissionais, mas especialmente da saúde, que é o quê? O Tinder dos profissionais da saúde, que é o quê? O Instagram. Você entra lá, o que você acha mais bonito, o feed é o que você vai seguir, ou que fala mais bonito, que transmite conexão, tal. Mas, além disso, você pode escolher melhor. Como? Especialmente na nutrição hoje, na área da saúde mental, a gente não precisa mais ser cobaia. A gente já tem muitos anos de neurociência, de estudo de nutrição. A gente já fez vários testes, igual com o chimpanzé, que eu falei com vocês, com as pessoas que fizeram o inibidor da enzima de recaptação de dopamina, um monte de coisa complicada. Então, você não precisa passar disso, não precisa ser cobaia. E você não precisa saber disso. Eu, se eu tivesse fazendo atendimento de vocês, não ia necessariamente explicar tudo isso, a não sei se vocês quisessem saber o porquê. Mas eu só tenho que saber a estratégia, qual que é o ponto final. E como você encontra esses profissionais? Uma coisa chamada PBE, prática baseada em evidências. Ironicamente, isso aqui surgiu nos anos 70 com um médico que ele pegava e ele só aplicava nos pacientes aquilo que tinha estudo que funcionava. Aí você ouve isso e pensa, mas peraí, não é isso que todo médico faz? Não, não é. E não é que é erro deles. Eles fazem o que foram ensinados. Mas muito que é ensinado na minha faculdade de nutrição, nos cursos de psicologia, nos cursos de medicina, de fisioterapia, de tudo, é teoria. E a teoria não é tirada do nada, mas às vezes é. Por exemplo, a psicanálise ela foi tirada da cabeça do Freud, e não é que estava errada. Não só do Freud, o Chateau começou antes que ele. Eu sou psicanalista, o ex-psicanalista. E ele foi um gênio. Né? Ele, no final dos anos, no começo dos anos 1900, já tinha feito um modelo de neurônio, sendo que era só uma teoria, não tinha raio-x, não tinha nada. Ele foi um gênio. Mas nenhuma pessoa sozinha sabe mais do que todas, né? Então, o que você faz hoje? Vamos testando, ver o que funciona, não sei o que, vai refinando tal. Por exemplo, essa revisão aqui é um resumo de 134 artigos, ou seja, que foram feitos com outras centenas de pesquisadores.
Mas tem revisão sistemática que é feita, que é o resumo de 10 mil artigos. E tem revisão que é revisão de 10 mil revisões. Para você ter noção, existem 34 milhões de artigos. A cada dia, 5 milhões é publicado, mais ou menos. 5 mil, perdão. É muito artigo. Ninguém consegue dar conta de absorver tudo isso. Então, você vai fazendo revisões. E o que é a PBE? Você tem níveis de qualidade de estudo, porque tem estudo que fala que a melhor dieta é vegetariana, e tem estudo que fala que é carnívora, e tem estudo que fala que é melhor o jejum, e não sei o quê. E como que tudo pode ser o melhor? Não pode. Tem estudos muito mal feitos, e na verdade a gente calcula seja 95% deles são mal feitos. Você pode rasgar, botar fogo e jogar no lixo. E vocês não precisam saber qual que é bom, qual que é ruim. Mas o profissional que trabalha com a PBE, qual que é a tríade? A melhor evidência disponível, ou seja, ele vai saber identificar um bom estudo de um ruim, ver qual dos tratamentos é o melhor indicado. Por exemplo, eu não recomendo, regra geral, a dieta low carb, por ela ser agressiva. Porém, para aqueles pacientes com 200 quilos, 300, 400 quilos, que tem que perder 150, 200 para fazer a bariátrica para perder mais, e ele tem 4 meses para fazer, senão ele morre, a low carb é muito bem-vinda, porque é um caso específico. Então, você não quer ter uma única ferramenta, porque para quem só tem martelo, tudo é prego. Você não quer sair martelando tudo, não. Você quer ter um martelo, você quer ter uma chave de fenda, você quer ter uma parafusadeira, e cada caso você usa o melhor. E como você sabe? Com a melhor evidência. Isso se soma com a sua experiência, sim. Você não vai descartar a sua experiência, ela é importante, mas não mais importante, mas tão importante quanto que a preferência do paciente. Por exemplo, alguns estudos indicam que talvez seja interessante se fazer o tratamento com sangue, mas vai falar isso para uma testemunha de Jeová, ela não vai aceitar. E aí você vai deixar a pessoa morrer? Não. Você vai, então, o melhor a pessoa não fere a consciência dela? Vamos para o segundo melhor? Vamos para o terceiro? Você quer ver um exemplo? O caso do presidente Lula. Teve o câncer na garganta, e a coisa mais segura era retirar o câncer, só que isso talvez ia causar a perda da fala dele. E a fala para um presidente, para um político, é muito importante, ele não poderia ficar sem. Então ele recusou esse tratamento. Ele fez o segundo melhor, tratamento com rádio, com químio, e deu certo. Tá aí, ele continua falando. Então, isso é o quê? Isso é PBS. Pegou um profissional experiente, ele usou a melhor evidência casando com a preferência do paciente. Certo? Muita coisa, a gente vai abrir aí as dúvidas para gente tirar. E a última coisa, Alquimia. A Alquimia é uma plataforma que eu uso, que eu mostrei aqueles slides à parte para vocês. O que é o Alquimia? Ele é uma plataforma de educação nutricional. Tem a parte que é para os nutricionistas, mas eles também permitem os nutricionistas cadastrarem clientes para os clientes se educarem. E eu vou estar disponibilizando aqui para vocês. Ainda eu não consigo fazer isso, acho que vai demorar 1 ou 2 meses, mas eu vou disponibilizar para vocês que estão na live hoje 1 mês de acesso grátis, e depois, se vocês quiserem continuar acessando, porque tem o conteúdo contínuo, aí eu vou passar valores para vocês certinho, vou calcular ainda, ver como que fica, tá bom? Mas eu vou dar, assim que conseguir, vou dar 1 mês de graça para vocês conhecerem lá alguns módulos. É muita coisa.